E aí, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Esse canal aqui que tem discutido aí ao longo desses últimos 10 meses assuntos relacionados ao SUS, à estratégia de saúde da família, ao trabalho do agente comunitário de saúde, a toda a equipe da UBS. E tem sido uma experiência maravilhosa. Então, eu quero convidar você que não conhece esse canal, por acaso não conhece, se inscreva aqui, que a gente vai ter uma experiência maravilhosa. Ainda temos muito mais para viver. E você que já assiste aqui os vídeos do canal e ainda não se inscreveu, faça isso, vai, aperta esse botão vermelho aqui e vai ser um prazer ter você aqui como inscrito agora no canal, né? Faça esse favor. Bom, gente, não esquece do like, super importante fazer isso também, para o YouTube continuar recomendando os vídeos aqui no canal e a gente encontrar outros profissionais e outras pessoas interessadas a respeito do assunto SUS, né? Acessibilidade aos serviços de saúde. Eu abri uma caixa, tenho feito isso, na verdade, com muita frequência, aberto caixas de perguntas no Instagram, e eu resolvi trazer algumas perguntas bem legais aqui para a gente poder debater um pouquinho. Eu queria muito a sua opinião aqui no campo dos comentários sobre essa pergunta específica desse vídeo aqui que você já viu aqui embaixo no título do vídeo, né? E a pergunta que eu recebi lá no Instagram foi bem interessante, que ela dizia, quer dizer, ela me perguntava por que que o agente comunitário de saúde precisa perguntar a renda dos seus pacientes, né, das pessoas cadastradas ali dentro do sistema. E aí eu resolvi trazer essa pergunta para cá, porque eu acho que era um conteúdo interessantíssimo para a gente discutir aqui. Eu queria saber a sua opinião, o que que você acha sobre isso. Então, eu vou falar o que que eu penso, mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários para ver se você está de acordo ou se você tem algo mais para complementar diante das informações que eu estou trazendo. Lembrando que as informações que eu trago elas são baseadas na minha experiência de trabalho, algumas coisas que eu leio, e não necessariamente isso é um fato ou uma verdade. Eu posso ser questionado aqui, posso ser contrariado, e eu acho que isso é saudável e faz bem para o nosso crescimento. Então, a resposta para essa pergunta é um pouco do que eu penso, mas também baseado em muitas das coisas que eu leio. Mas vamos lá. Por que que o agente comunitário de saúde precisa perguntar a renda das pessoas no momento do cadastro? Bom, o agente comunitário de saúde precisa perguntar a renda das pessoas cadastradas em seu território de atuação para ele ter uma melhor, como é que eu posso dizer, uma melhor compreensão das condições socioeconômicas da população. Por isso ele precisa perguntar, mas não é só isso, presta bem atenção. Além de ele saber ter uma melhor compreensão das reais necessidades, né, das questões socioeconômicas da sua população ali, da sua pequena microárea, isso também pode contribuir para a elaboração de estratégias de intervenção mais adequadas e mais efetivas também. A gente já sabe que o formulário que a gente usa ali de coleta de cadastro individual, mas também o familiar, ele é usado para ele pode ser usado para construções de políticas públicas. Se ele não for usado para construção de políticas públicas, no mínimo a unidade de saúde tem a obrigação de usar esses dados para criar estratégias para reduzir os impactos das questões negativas provocadas pela ausência do dinheiro, pela ausência de saúde, né? Então a gente pergunta o a gente deve perguntar sobre a renda dos pacientes muito por conta disso também, mas tem outras coisas que a gente precisa se preocupar, não na hora de fazer a pergunta, mas a gente faz essa pergunta porque a gente se preocupa, na verdade, com outras questões. Por exemplo, quando a gente coleta informações sobre a renda das pessoas cadastradas, a gente, enquanto agente comunitário de saúde, consegue identificar famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Por exemplo, a gente consegue, né? Você já percebeu no dia a dia que você às vezes consegue relacionar muito do que acontece no seu território com a ausência do dinheiro. Então, é muito comum você ver famílias em condições de extrema, aquelas condições visíveis, né? De extrema pobreza. Normalmente isso está ligado à ausência de um dinheiro, à ausência de uma renda fixa mensal, né? E aí, quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue ter, com base nessas informações, a gente consegue orientar os nossos pacientes sobre os programas, por exemplo, sociais que possam auxiliar essas pessoas a fim de minimamente reduzirem essa dificuldade com relação a ao dinheiro, né, com relação ao trabalho. Então, pô, tem programas sociais do tipo Bolsa Família, tem uma série de programas sociais que a gente vai ter um olhar diferenciado para aquela família, que a gente percebeu
que está em condições de extrema pobreza e de desemprego, que a gente vai conseguir direcionar essas pessoas. Quando a gente vai lembrar do princípio de equidade do SUS, você lembra lá do princípio de equidade do SUS? Né? O que é o princípio de equidade? É você olhar para o macro e perceber dentro desse macro o que é mais importante e atuar naquilo sem deixar que as outras questões sejam esquecidas, sejam deixadas de lado. Mas a questão da equidade é focar naquilo que é mais urgente. Então, é óbvio que nas microáreas, nas nossas áreas de atuação, existem questões que são mais urgentes do que as outras. A gente precisa resolver essas pensando nessas também, mas resolver. Depois que a gente resolveu aqui, a gente vai descendo a nossa cadeia de hierarquia de metas e prioridades para a gente resolver essas questões e não deixar os nossos pacientes na mão, né? Então, é importante que o agente comunitário de saúde pergunte sobre a renda. Quebra um pouco da sua timidez, da sua vergonha, né? Fora que quando você perguntar sobre a renda dos seus pacientes, você precisa deixar claro para ele por que é que você está perguntando, né? E deixar claro para ele também que essa informação que ele está passando é uma informação sigilosa e que você, enquanto profissional, e eu, enquanto profissional, vou garantir para ele que essa informação não vai ser passada para nenhum outro lugar senão o nosso cadastro, o nosso sistema, e que essa informação contribui para a prática de ações que podem minimizar esses impactos negativos nas questões socioeconômicas. Então, o agente comunitário de saúde ele tem a obrigação de perguntar. Não é uma pergunta que a gente pula. A gente deve fazer. Se você tem preocupação de fato com a sua microárea, se você de fato pretende ser alguém que contribui para o desenvolvimento da sua microárea, você, agente comunitário de saúde, você, agente comunitária de saúde, tem a obrigação de fazer essa pergunta. E essa pergunta, como disse, ela se transforma num indicador social, né? O que é um indicador social? Indica algum problema dentro da sociedade, né? Ele pode, inclusive, indicar também uma coisa boa. Mas quando a gente pensa nas questões socioeconômicas, essa pergunta ela não é feita para identificar aonde tem muito dinheiro. Pelo contrário, ela é feita para identificar onde tem pouco dinheiro e fazer uma relação, procurar entender o quanto essa ausência de dinheiro impacta na saúde física e emocional das pessoas. Então, sim, o agente comunitário de saúde ele precisa fazer essa pergunta, passando muito por essas questões que eu falei aqui agora. Eu queria saber a sua opinião. Para mim é muito, 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 muito importante saber mesmo a sua opinião. E eu quero fazer aqui, continuar fazendo desse espaço aqui um espaço de discussão, um espaço onde a gente possa aprender juntos, onde a gente possa colocar em prática todo o nosso desenvolvimento dos últimos meses, né, capacitação técnica, mas também toda a nossa experiência ao longo de todos esses anos trabalhando como agente comunitário de saúde. Bom, se você está assistindo esse vídeo e você é enfermeiro, você é enfermeira, médico, alguém dentro da estratégia de saúde da família, né, atenção básica e primária ali, ou algum profissional de saúde, independente do nível que você está de saúde, né, dentro ali, atenção primária, secundária, terciária, queria que você refletisse um pouco com a gente também sobre isso. Deixa aqui embaixo por que você acha que o agente comunitário de saúde precisa ou deve fazer a perguntar para os seus pacientes ali cadastrados qual é a sua renda. E isso é importante ou não é? Queria saber muito a sua opinião. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Peço para você compartilhar aí nos grupos da sua unidade. É importantíssimo que a gente levante essa discussão e que a gente possa construir, ou melhor, continuar nesse processo de construção de profissionais consolidados, com muito conhecimento, a fim de dar um retorno ainda melhor para a população. Esse aqui é o nosso trabalho, essa é a nossa meta e esse é o princípio do SUS, né? Uma saúde integral, com equidade, universal e, acima de tudo, gratuita. Um forte abraço para vocês, se inscrevam aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.